Oi, galera, vamos para uma questãozinha super legal de reações com dirigência. Dirigência é um assunto dificílimo em reações orgânicas. Vamos ver como é que faz? Oi, galera, meu nome é Fernanda, sou professora de Química. Hoje a gente vai trabalhar com um tópico muito difícil, em que as pessoas têm muitos erros, que é trabalhar com dirigência em aromático. Mas antes da gente trabalhar com essa dirigência que é tão complicadinha, vamos dar um like, vamos inscrever no canal, compartilhar com um colega. Eu vou ficar feliz de ter vocês aqui. Vamos lá, gente. Reações em aromáticos. Reações em aromáticos é um assunto que cai e quando cai, o índice de erros é bastante alto, especialmente se as questões tiverem dirigência, ortoparadirigencia, metadirigência, tá? Então vamos ver quando a gente utiliza uma forma, quando a gente utiliza outra forma, em que momento eu vou trabalhar primeiro com a metadirigência ou primeiro com a ortoparadirigencia. É um assunto realmente que vocês têm muita dificuldade. Escolhi duas questões, uma questão de 2015, onde ele fala de um poderoso desinfetante, que é o Cresol, e ele dá o nome oficial dele, quer dizer, não é nem oficial, porque não é IUPAC, mas é um nome que você consegue definir mais, que é o metilfenol, tá? E ele diz que a reação que predomina, né, na hora que ele vai fazer a reação, a estrutura predominante é a estrutura do isômero para. Bom, isômero para tem a ver com orto, meta e para. E aí ele pede também para apresentar uma estrutura plana, e aí já vou dar a dica. Hoje não se trabalha com forma estrutural plana mais, se trabalha com linhas de ligação. Então fica atento para isso, quem não trabalhar em linha de ligação nas provas de 2 anos para cá vai perder ponto. Então sempre linhas de ligação. E ele quer os que apresentam a menor proporção. Então, olha só, se eu tenho um isômero, que é o para, que está em maior proporção, os que estão em menor proporção são o orto e o meta, beleza? Já começa por aí. E ele pede também para apresentar a fórmula de isômeros de função desse cara, que é a posição para. Então, vamos começar primeiro identificando o que é posição orto, meta e para. A posição orto, meta e para, ela está ligada não a posições fixas. Isso é um erro que muita gente comete. Tem gente que acha que a posição orto tem que ser esta posição e esta posição específica, e não é verdade, tá? A posição orto é posição 1, 2. São posições vizinhas. Ela poderia estar, por exemplo, aqui e aqui, ó. Posição vizinha. Ela poderia estar aqui e aqui, posição vizinha. Então, a posição orto, ela é um vizinho do outro, tá bom? A posição meta, ela tem um carbono de diferença. Então, eu tenho posição 1, pulo um carbono, posição 3. Tem que ser exatamente isso e isso? Não. Poderia estar aqui e aqui, por exemplo. Então, 1, pulou um carbono, 3. Eu poderia ter, por exemplo, um preso aqui e o outro preso aqui embaixo. Que aí seria 1, pula 1, e o terceiro estaria aqui, ok? Então, orto, meta e para não são posições fixas, são posições um em relação ao outro, tá? A mesma coisa aqui, ó, posição para, posição 4. Aqui e aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Mas eu poderia colocar, por exemplo, aqui e aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, poderia colocar aqui e aqui, continuaria sendo para. Poderia colocar aqui e aqui e continuaria sendo para, tá bom? Então, primeiro problema resolvido. Saber quem são as posições orto, meta e para. E elas só servem para benzeno, não serve para outro grupo. Não serve para naftaleno, não serve para tolueno, não serve para isso. É para benzeno. Bom, aí ele quer os cresóis que estão em menor proporção. Então, tá aqui, ó. O cresol, ele viu que é metilfenol. Então, ó, metilfenol. Fenol é hidroxila ligado a carbono aromático. Como ele fala que esse produto é o produto principal, o produto da posição para, é o produto da posição 4. Então,
Os produtos em menor proporção seriam a hidroxila com metil na posição 1, 2, como eu falei, pode ser aqui ou aqui, uma das duas respostas. Essa posição seria a posição orto. Então, um desses dois vai para o espaço de resposta, só um deles, não precisa mostrar os dois. E a outra posição, que seria a posição meta, seria outra posição em menor quantidade. A posição meta, a posição 1 e 3, poderia ser aqui também, 1 e 3, ok? Então, você escolhe um desses dois e isso também vai para o espaço de resposta. Então, quais são as duas primeiras respostas? Um desses dois e um desses dois, tá bom? Então, tem que colocar o orto e tem que colocar o meta. Então, primeira parte resolvida. Galera, vamos imaginar, ele não pediu, mas vamos imaginar que ele tivesse pedido para a gente chegar nesse composto, no parametilhidroxibenzeno, ou parametilfenol, a partir de um fenol. Lembrando que o fenol tem uma hidroxila ligada a um benzeno. E eu quero metilar, eu quero botar essa metila aqui. O que eu faria? Como é que eu agiria para colocar esse metil na posição para? Primeira coisa, perceber que a hidroxila ela é um ortoparadirigente. Fê, como é que eu sei que ele é ortoparadirigente? Qual é a diferença de um ortoparadirigente para um metadirigente? A diferença está na ligação sigma e pi. Todo grupo que só tem ligação sigma, que só tem ligação simples, é ortoparadirigente. Se ele tiver dupla, se ele tiver tripla, se ele fizer ressonância, ele é um metadirigente. E a hidroxila é O ligação simples H, ou seja, ele não tem dupla, ele não tem tripla, ele não faz ressonância. Então esse cara é um ortoparadirigente. O que isso significa? Significa que quando eu fizer uma metilação, uma parte das metilas vai entrar na posição orto e uma parte vai entrar na posição para. Fê, não vai entrar nada na posição meta? Vai, mas é um percentual muito baixo. É papo de percentual de 1%, 0,5% às vezes. Então a gente acaba desconsiderando a entrada na posição meta. Quando eu digo que ele é ortoparadirigente, o meta ele existe, mas numa posição muito, muito, muito pequena, tá bom? Então, vamos lá. Eu já sei que como é ortoparadirigência, eu vou ter um produto na posição orto e um produto na posição para. Não é uma escolha, são os dois. Vamos ver aqui, ó. Como é que eu faço a metilação? Como é que eu boto uma metila? Eu vou pegar a metila, que é o que eu quero colocar, e vou colocar com um halogênio junto. Se eu escolher cloro, eu vou colocar um cloreto de alumínio, que é o catalisador específico para isso. Se eu decidir usar bromo aqui, eu posso usar, tá? Não tem problema nenhum botar um bromo. Só que aqui eu vou botar o FeBr3, que é o catalisador bromado adequado. Mas faz com cloro, porque com cloro é mais fácil. Então vou metilar, vou botar o metil junto com o halogênio, com cloro, e vou botar o AlCl3. Esse halogênio tem que combinar com esse. Se aqui for cloro, aqui é cloro. Se aqui for bromo, aqui tem que ser bromo também, tá bom? Bom, vou entrar com uma metila na posição orto e uma metila na posição para. De novo, não é uma escolha, são os dois produtos. E como subproduto, vai entrar o HCl. Por que vai entrar o HCl, Fê? Da onde surgiu esse H? Quando a metila entrou aqui, ó, nessa posição aqui, o hidrogênio que estava aqui teve que sair. O hidrogênio daqui saiu, juntou com cloro, formou o HCl e o metil entrou no lugar dele. A mesma coisa aqui embaixo. Quando o metil entrou aqui embaixo, na posição para, ele saiu o hidrogênio daqui, o hidrogênio que estava aqui se juntou com cloro, formou HCl e gerou o metil na posição para. Fê, a reação não está balanceada. Não tem que balancear, não. Esse é um outro problema. Tem gente que não entende muito bem dessa reação, que não está muito acostumada a ir para o laboratório, e acha que essa reação tem que ser balanceada. Na verdade, o que acontece é percentual. De 100 moléculas que eu coloco aqui, um percentual delas vira metil na posição orto, um outro percentual vira metil na posição para, e um percentual muito pequeno, que eu nem coloquei aqui, vira o metil na posição meta. Então, na verdade, é percentual.
Quando a gente faz balanceamento, se eu botar aqui 2 aqui para dar 1 e dar 2 aqui, eu estou dizendo que eu vou gerar quantidades iguais de orto e para. Eu vou dizer que eu vou gerar 50% de orto e 50% de para. E isso não é verdade, tá bom? Então, o certo nem seria balancear. Bom, vamos ver como é que essa reação realmente acontece? O catalisador começa a reação. Então, o catalisador, ele quebra o composto CH3Cl, ele prende o Cl, ele segura o Cl e libera um CH3 positivo. Esse CH3 positivo, ele vai ser jogado para dentro do anel. Ele entra no anel nas posições orto e para, porque hidroxila é orto para dirigente. Então, um percentual dele vira orto, um outro percentual vira para. Então, você vê que a metila, um percentual dessas metilas veio para cá, um percentual dessas metilas veio para cá, beleza? E aí, o que vai acontecer? Perdeu o hidrogênio daqui, perdeu o hidrogênio daqui. O que o hidrogênio faz? Ele se junta de novo com a LCl4, tira o cloro negativo daqui, forma o HCl e esse cloreto de alumínio, ele é restituído e volta, porque lembra que o catalisador é um cara que entra, reage e é restituído no final? Foi o que aconteceu. Então, ó, a metila entrou em posição orto, posição para, na meta entrou bem pouquinho, eu desconsiderei, o hidrogênio saiu, reagiu com cloro, formou HCl e restituiu a LCl3. Essa é a forma que a reação acontece, beleza? Detalhe, qual é o mecanismo? Qual é o nome desse mecanismo? Eu não substituí o hidrogênio pelo metil? Reação de substituição. O metil não é positivo? Ele foi atrás de quê? Ele foi atrás de carga negativa. Então, ele é um reagente eletrofílico. Então, essa é uma reação de substituição eletrofílica, ok? Ele pede para apresentar a fórmula dos isômeros de função. Isômeros de função a gente já viu. Um fenol é uma cadeia aromática, ele é isômero de função de um éter aromático e de um álcool aromático. Quem não assistiu às aulas, a aula que eu dei de isomeria plana, dá uma olhadinha lá para a gente poder ganhar tempo. Então tá lá, o éter aromático e o álcool aromático, essas são as respostas, essas duas fórmulas vão para o espacinho de resposta, beleza? E finalizando, uma questão de 2017, que vai falar mais ou menos do mesmo assunto, mas agora você já entendeu a lógica, já fica mais fácil. Eu quero produzir o metacloronitrobenzeno e ele quer partir do benzeno. Então, ele quer pegar o benzeno seco no osso e quer colocar um cloro e quer colocar o grupo nitro. Ele diz que ocorre em duas reações químicas. Ele já está dizendo para você que ela ocorre em duas etapas. Ele pede também para mostrar a fórmula estrutural dessa sequência de reações e depois os isômeros de posição do composto que é menos feito, tá? Vamos começar com a parte mais simples, né? Entender quem é esse composto que ele quer produzir. Então, ó, nitro, NO2, cloro na posição meta. É isso que ele quer fazer, tá certo? O grupo nitro é meta-dirigente. Como é que eu sei que ele é meta-dirigente? Ele tem dupla ligação. A gente vai ver a estrutura dele, ele veio do ácido nítrico, ele tem uma dupla ligação. Então, lembra que eu falei, tem dupla ligação, é meta-dirigente. O cloro só tem ligação simples, ele é orto para dirigente. Quem vai entrar primeiro, Fê? Bom, eu não quero meta, então eu tenho que botar o meta-dirigente primeiro. Ele não quer duas reações? Então, a primeira reação vai ser a de nitração e a segunda reação vai ser a de halogenação, porque ele quer o meta. Se ele quisesse o orto ou o para, eu ia inverter. Eu ia fazer primeiro a halogenação e depois a nitração, tá certo? Mas ele quer o meta, a gente vai obedecer essa ordem. Bom, ele pede para apresentar os isômeros. Como eu sempre falo, né? Procurar os isômeros é sempre uma resposta rápida, então vou fazer os isômeros logo. Não tem problema sair da ordem das perguntas, desde que você identifique o que você está fazendo. Então tá lá, isômero orto, isômero para, molezinha, né? A gente já mostrou hoje o que é orto, o que é para, então já ganhamos tempo com isso. Faz isso primeiro, isso é mais rápido, vai te dar menos trabalho, é só identificar o que você está fazendo. Isômero orto, isômero para e já respondeu, tá? Vamos para a parte mais trabalhosa, que são as duas reações. Primeiro, uma nitração. A nitração é uma reação com ácido nítrico.
Então, vou pegar o benzeno, vou reagir com ácido nítrico. Qual é o catalisador dessa reação? É o ácido sulfúrico. Fê, e se eu não decorar esse catalisador? Bota CAT. Bota lá em cima da seta que tem um catalisador, beleza? O que vai acontecer? Ele vai gerar o composto nitrado, que é o nitrobenzeno, e vai liberar água. Mas da onde saiu essa água, Fê? A gente vai ver daqui a pouco como é que o ácido nítrico quebra. Eu vou mostrar para vocês a quebra dele e vou mostrar da onde essa água vai sair, tá certo? Essa é uma das maneiras de responder, seria essa a primeira resposta. E uma outra forma de responder seria uma forma mais simples, que você não tem que se preocupar com essa água no final, você não tem que se preocupar com o subproduto, que é botar o reagente em cima da seta, olha só, presta atenção, reagente em cima da seta e o catalisador embaixo. Isso aparece nos padrões de resposta, tá? Não se preocupa que isso está no padrão de resposta, é uma forma que a gente tem de resolver para não ter que colocar o subproduto. Então, botei o reagente, que é o ácido nítrico, em cima, o catalisador embaixo e pronto, já fiz o meu composto nitrado. Uma das duas coisas vai estar na primeira resposta, beleza? Bom, como eu falei, eu vou mostrar a quebra do ácido nítrico. O ácido nítrico, ele é quebrado pelo ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é um ácido mais forte que o nítrico. Como ele é um ácido mais forte, ele atua como ácido e força o ácido nítrico a atuar como base. O que vai acontecer? Ele atuando como base, ele libera uma hidroxila. Essa hidroxila vai se juntar com H+ do catalisador e vai formar água. Então, a primeira coisa que acontece nessa reação é esse H+ aqui, que é do catalisador, reagir com a hidroxila do ácido nítrico, formou a água. Então, você já sabe de onde a água saiu, beleza? Galera, então olha só, lembra que eu falei que o nitro, o NO2, ele tem dupla ligação e ele é metadirigente? Olha aqui a dupla ligação, tá vendo? E aí, quando a hidroxila sai, ela sai como OH-, e significa que o NO2 tem carga positiva, beleza? E aí, ele vai entrar no benzeno. Lembra que eu falei, se vai entrar um positivo, sai um positivo dali. Quem saiu? Foi o H+. Então, quando o nitro entra, o H+ sai e volta e restitui o catalisador. Então, quem começa a reação é o catalisador, mas no final o H+ que saiu do benzeno restitui o catalisador, ok? Então, primeira etapa resolvida. Meu nitro já está pronto. Agora, vamos para a segunda etapa, que é a halogenação. Eu vou colocar o cloro. Ele pede para que essa halogenação seja feita com cloro. Poderia ser feita com bromo, tá? Poderia ser feita com iodo. Na maioria das vezes, cloro e bromo são os mais comuns. Então, eu vou pegar o composto que já está nitrado e vou clorar. Tem muita gente que dá bobeira aqui. Clorar, bromar, é botar Cl2 e Br2. O catalisador é o mesmo que a gente tinha visto agora há pouco. Se aqui é cloro, o catalisador também é clorado, beleza? Esse cara, ele é metadirigente. O nitro é metadirigente, então é produto único. Fê, o orto e o para não são feitos? São, mas uma quantidade muito pequena, uma proporção muito miudinha dele, tá? E o subproduto é HCl. Fê, da onde surgiu esse HCl? Da onde ele apareceu? Já já a gente vai ver o mecanismo, já já a gente vai ver de onde ele aparece. Uma coisa que a gente pode fazer, ou mostrar a reação toda, como eu falei, ou fazer aquela reação simplificada, lembra? Eu pegar o grupo nitrobenzeno, coloco o reagente em cima da seta, o catalisador embaixo da seta, e aí eu fico liberada, dispensada de colocar o subproduto. Eu não preciso. De novo, isso está no padrão de resposta. Quem tiver dúvida, olha os padrões de resposta, você vai ver que ele dá essa opção, tá? Então, ou uma resposta ou outra seria a segunda reação. Vendo o mecanismo dela, a reação começa de novo igualzinha a outra, com a LCl3 quebrando esse cloro. Vai formar a LCl4- e liberar o cloro mais. O cloro mais vai entrar no grupo nitro, no benzeno, então ele ataca o benzeno. Como o benzeno é metadirigente, vai entrar um produto só, né? Oficialmente um produto só, mas o orto e o para são feitos em proporções pequenininhas. Então, ele entra na posição meta. Na hora que o cloro entra, o hidrogênio sai. Hidrogênio saiu, reage de novo com a LCl4, restitui o catalisador, olha lá, o LCl3 volta a ser quem ele era e o HCl, então, aparece.
Aí a gente consegue formar o subproduto, beleza? Bom, com isso, galera, ficamos por aqui. A aulinha de hoje está terminada. Eu espero ter ajudado vocês numa questão tão difícil, que é essa de diligência. Se tiverem mais dúvidas sobre isso, eu preparo outras questões depois. É só pedir que a gente faz outras questões com diligência, tá bom? Beijo, galera. Fui!